Será que eu complemento o meu bebê com fórmula infantil? Essa pergunta, gente, eu recebo muitas vezes no direct de várias redes sociais, por mensagem e muitas vezes também no consultório quando acompanho as mães, né? Então, às vezes vem uma pergunta ali, né, do nada, assim, numa caixinha de Instagram. Doutora Tati, será que eu posso dar fórmula infantil para o meu bebê? E a gente não consegue responder essa pergunta sem fazer outras perguntas antes, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou a doutora Tati Lemos, médica pediatra, e amo acompanhar, né, o crescimento dos seus filhos e ajudar, fazer parte de alguma forma da família de vocês, entrando na casa de vocês através desses vídeos que a gente traz toda semana aqui no canal do YouTube. E o nosso objetivo é procurar orientar. Um vídeo, ele não substitui uma consulta médica, ele não tem algumas informações que são importantes para responder algumas perguntas, né? Mas eles trazem alguns princípios que nos ajudam a tomar boas decisões. Então é importante a gente saber que a fórmula infantil, ela não é uma vilã, né? Usar mamadeira não quer dizer que eu sou menos mãe, não quer dizer que eu sou uma mãe pior, que eu fracassei, que eu não amo meu filho e nem que eu tô dando veneno para uma criança. A fórmula infantil, ela é excelente opção para substituir o leite materno quando necessário. Essa informação é uma das mais importantes que a gente precisa ter bastante clara no nosso coração antes de tomar essa decisão por usar ou não a fórmula infantil. É importante também lembrar que a fórmula infantil não vai ser usada repetindo a receita da vizinha, ou porque eu usei no meu primeiro filho e funcionou, ou porque eu nunca consegui amamentar, então eu já vou entrar com uma fórmula infantil para um recém-nascido, porque eu não sei amamentar e não consigo amamentar. Eu acompanhei várias histórias, gente, assim, de ressignificação de mães que não amamentaram o primeiro, segundo filho, e num terceiro bebê, já aos 40 anos, uma delas é a Sheila, mãe do Matheus, um menino que eu ainda acompanho hoje. Na terceira gestação, com mais de 40 anos, depois de uma cirurgia ainda de prótese mamária, ela conseguiu amamentar e, pasmem, ela conseguiu doar leite materno. Então, a gente pode viver histórias muito diferentes, né? Então, a primeira pergunta que nós vamos fazer quando a gente pensa em complementar um bebê com a fórmula infantil é por quê? Por que é que eu quero complementar o meu bebê ou substituir o leite materno pela fórmula, né? Ou não amamentar? Essa é a primeira pergunta. Porque, por exemplo, se a resposta é porque eu tenho HIV, eu tenho um câncer, uma doença, eu preciso fazer um tratamento e esse tratamento não é compatível com a amamentação. Ok, gente? A gente vai lembrar que o aleitamento materno ele fala de duas pessoas, da mãe e do bebê, né? Tem vezes que a mãe tem alguma condição que não permite que ela amamente. Outras vezes o bebê tem uma condição do qual ele precisa, por exemplo, da complementação. Exemplo, esse meu bebê não está ganhando peso, né? Estou acompanhando com o pediatra, ele está perdendo peso, a gente já tentou várias estratégias, às vezes já usou até galactogogos, né? Que são aquelas medicações, ou chás, ou produtos, né? Substâncias que têm o efeito de tentar aumentar um pouquinho a produção do leite na mulher que amamenta, lembrando que a gente não tem leite fraco. O que pode acontecer é pouca realmente produção. Eu posso ter uma mulher que tem pouco leite, ou que não produz, né, ou que produz muito pouquinho, ou reduziu muito a produção de leite, mas leite fraco não existe. O leite materno ele é sempre a melhor opção quando essas duas pessoas, né, o bebê e a mãe, estão bem, indo bem nesse processo da amamentação. Então, às vezes, gente, a mãe tem condições, tem situações na qual ela precisa da complementação, outras vezes é o bebê. Então, por que que eu não quero amamentar? Por que que eu quero usar a fórmula? Essa é a primeira pergunta para a gente responder. Segundo, né, que fórmula eu vou usar? Quando a gente tem um bebê menor de 6 meses, são aquelas fórmulas do tipo 1, né? Então tem várias marcas, eu não tenho nenhum conflito de interesse a respeito das marcas de fórmula infantil, então posso falar os nomes aqui porque não tenho nenhum compromisso com eles e não ganho nada com eles. E são aquelas mais comuns, né? Especialmente NAN, Aptamil, Nestogeno, Milupa, a gente tem algumas fórmulas, aquelas 1 a gente oferece até os 6 meses e a 2 a partir dos 6 meses. A maioria dessas fórmulas, elas vêm sempre, né, com uma pazinha dosadora, que ela vai ser usada uma medida daquele leite para cada 30 ml de água. Então, se eu tenho a usar 30 ml, eu coloco uma pazinha, 62, 93 e assim por diante, e é o bebê que vai determinar esse volume da fórmula. A lata vai trazer para vocês algumas indicações, né? Então, tem bebê que nunca vai querer o volume que está na lata e tem bebê que quer mais do que o volume que a lata diz para aquela idade. Mas essa decisão de qual marca,
quantos ml, quantas vezes eu vou estar repondo, né? Quantas vezes eu vou complementar esse bebê, se preciso mesmo, ela deve ser tomada sobretudo na consulta pediátrica. Por quê? Porque o peso da criança é uma das coisas importantes. Eu já tive várias vezes, sabe, gente, de atender bebês que as mães diziam assim, ai, mas é que eu acho que ele não tá ganhando peso e eu queria usar a fórmula para que ele engordasse mais. E você vai ver quantas gramas por dia esse bebê tá ganhando super bem, né? Tá no gráfico de crescimento, peso, tamanho super adequados. Ele não tem uma indicação médica para essa fórmula. E muitas vezes só mostrar o gráfico do crescimento, só explicar para essa mãe o quanto que esse bebê já ganhou de peso bem, faz ela ficar super tranquila e ela repensa a ideia de usar a fórmula infantil. Outra resposta que pode vir é assim, eu vou trabalhar fora e eu não consigo ordenhar o leite, eu trabalho um período muito grande, vou estar muito tempo ausente do bebê, ou eu estou estudando, né, ou eu estou fazendo um curso, ou vou precisar viajar, eu vou precisar fazer uma cirurgia, ficar ausente, e aí alguém vai ter que estar alimentando esse bebê na ausência da mãe. Quando a gente não consegue o leite materno ordenhado, que a gente pode usar também como uma ferramenta, né? Quando são períodos pequenos que a mãe se ausenta, a gente pode tirar esse leite na bombinha. Existem várias, né, orientações e várias bombinhas hoje para extração de leite assim super modernas. Às vezes você está amamentando numa, na outra está extraindo, congela esse leite para usar quando você está ausente. Então, nossa, seria a nossa melhor estratégia e opção. Mas muitas vezes isso não é possível. E aí sim a fórmula infantil volta a ser bem indicada para essas famílias. Então, quando a gente pensa, né, eu posso usar uma fórmula infantil? Será que eu devo usar uma fórmula infantil? A gente vai sempre se perguntar, por que eu penso a respeito disso? Em consulta pediátrica, avaliar peso, estatura, alergias do meu bebê, né, situações que eu estou vivendo ali, avaliar essa rede de apoio, avaliar o bebê e a mãe, esse binômio, né, quem que nesse momento está precisando mais da fórmula? É para que eu me acalme, mas o bebê está muito bem? Quem sabe uma orientação bem legal na consulta pediátrica já acalma o seu coração e não precisa da fórmula. Ou é o bebê que realmente tem uma demanda, essa demanda do bebê, ele chora muito, ele não dorme bem e eu tô achando que é fome, mas o peso mostrou para mim que tá tudo bem, provavelmente a fórmula não vai resolver. Talvez ele tá chorando por um outro motivo, né? Então, converse, né, na consulta pediátrica com o seu médico, coloque no papel, dê nome a essas dúvidas, a essas queixas, não tenha medo de conversar com o seu pediatra dizendo, olha, eu nesse momento eu não quero mais amamentar, né? Ou eu tô com uma situação, ou eu me sinto, talvez, sei lá, acho que eu tenho pouco leite. Fale a respeito das dúvidas, né? Às vezes a gente vai assim um pouquinho com alguns pudores e a gente não abre o coração, essas dúvidas permanecem e a gente acaba tomando uma decisão em cima de uma informação que não era verdadeira. O meu desejo, né, é que você possa tomar essa decisão em paz no seu coração. A fórmula não é vilã, ela não faz você ser menos mãe, né? Ela é muito boa quando bem indicada e pode nos ajudar quando não nos atrapalha, né? Quando ela não é mal indicada e vem, às vezes, num momento inadequado. Então, que vocês possam tomar essa decisão em paz, em família, com o seu médico, trazendo, sem dúvida, a melhor alimentação, né? O melhor nutriente para o seu bebê nesse momento. Lembrando que o que é mais importante para o nosso filho é que a gente esteja ali presente, né? Que a gente faça o nosso melhor possível com a consciência, as informações e os recursos que a gente tem naquele momento, com muito amor e muita cumplicidade. Que Deus abençoe vocês e a sua família. Se ficou alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários, a gente vai conversando aos pouquinhos, tá?